Priscila Aline, da Cruz Cardoso. Eu sou advogada, apaixonada pelo que eu faço. Eu tenho um carinho muito grande pela Débora. Nós nos conhecemos ano passado, eu já participei do primeiro evento dela. E esse ano eu até fiquei com receio se eu iria participar ou não e se eu poderia. Né? Porque eu inicio falando para vocês o seguinte: eu sou um milagre, tá? Porque dia 27 de janeiro eu fiz uma cirurgia de grande porte e eu tava correndo risco de vida. E a primeira coisa agora, gente, olha a loucura que passa na cabeça da advogada que é apaixonada pelo que faz. Eu fazendo toda a organização para a cirurgia e o meu coração era: como é que vai ficar o meu escritório? E se eu morrer, quem vai ficar com meus processos? Olha que loucura, né? Caramba! Porque a gente ama o que faz, né? Mas claro, sem brincadeiras, a gente ama é viver. A gente ama as pessoas. E a fé que a gente tem, hoje eu falo pra vocês, independente da religião, se você não tem fé, você não chega a lugar nenhum, mesmo na tua profissão. Não liguem a voz, eu estou fazendo uma reforma no escritório e eu sofro de sinusite. Então ontem eu fiquei no pó. Mas eu estou aqui hoje para conversar com vocês. Eu, além de advogada e professora universitária há 17 anos da minha vida, eu tenho um programa na Band, que é o Mix TV. Então nós falamos sobre direito, cidadania, justiça. Meu convidado de honra sempre é o Dr. Diogo. Débora já participou comigo também. E nós trabalhamos com a advocacia e o posicionamento do advogado junto aos meios de comunicação, junto à mídia, que pode, que não pode, né? Porque eu sempre uso a frase: quem não é visto não é lembrado. Gente, assim, ó, quem não é visto não ganha Pix. Exato. É isso, tá bom? Fechou. Pix. E se tem uma coisa que eu gosto é dinheiro, e vocês também vão dizer que não. Então a gente tem que ser lembrado, tá? Vou passar pro Dr. Diogo, senão eu vou ficar aqui até o dia inteiro. Fica à vontade, doutora. A senhora é muito mais agradável do que eu falando. Bom, senhores, eu sou advogado já desde os idos de 2007 em Curitiba. Filho e neto de policiais, queria muito ser polícia, queria matar vagabundo. Aqui tá gravando? Vou ter que poupar na português. Aí, cara, depois os meninos que... Corta e deleta essa parte, que queria muito lutar pelo Estado Democrático de Direito. E aí a minha mãe disse: ó, a polícia estragou o homem, estragou meu pai e o seu, você vai estudar Direito, porque eu sou do Judiciário Federal, você vai ser autoridade. E assim que eu me formei, eu fui advogado no crime, fui pro outro lado do balcão, né? Então, eu trago da minha carreira profissional esse grande amor pelo direito penal. E em razão disso, procurando sempre me especializar, eu tenho uma paixão muito grande pelo ser humano e fui buscar estudos na temática da antropologia e a questão da evolução humana. Inclusive, fui caminhar tanto nessa área que caí lá para a parte da terapêutica, né? Sou mestre Reiki, sou Master PNL, fiz inúmeros practitioners PNL, porque o Instituto lá oferece, vou lá fazer. Observa que todo mundo aqui tem um pezinho lá, né? Lá no mundo holístico, lá no mundo Exato, espiritual. O Eno, Trato pessoas com ayahuasca desde 2018. Ayahuasca, ó, ayahuasca. Então, a gente começa a ter uma percepção do mundo um pouco diferente daquela só apegada às coisas, né? E ainda mais lidando com a desgraça dos outros. Então, nisso a gente vem procurando um caminhar diferente, estruturando o escritório, a equipe, a energia, essa energia da equipe vai se amoldando, de tal forma que a gente conseguiu alcançar o que eu alcancei hoje. Mas eu vinha na contramão do que os senhores vêm buscando aqui. Eu era absolutamente contra o marketing digital. Eu achava que era propaganda de quem não sabe porra nenhuma, que ela não faz lá filme disso, filme daquilo, tá pagando o que sabe, não sabe. E eu tocava o meu escritório na indicação. Por até 2017, foram 10 anos quase, tocando só na indicação, até que eu tive um sócio doidão, que era para estar aqui conosco hoje, e não está. Dr. Igor José Uger, hoje é um advogado de mais de milhões de seguidores. O cara é um blogueiro, o pessoal persegue ele lá em Curitiba, marqueteiro, blogueiro, caceta, mas o cara era, antes de ser advogado, era um baita vendedor. Imobiliária de imóveis próprios, loja de automóveis, você não passava no portão dele sem ele te fisgar e tomar um qualquer do teu bolso. O cara era ninja. E aí ele falava, fazíamos até algumas brincadeiras internas, mas como ele não está aqui, vou falar hoje. Ele dizia assim: os meninos, os rapazes, vocês sabem qual é o cara que mais pega a mulher? Hoje eu sou casado. Vocês sabem ou não sabem? Ele dizia o que mais tenta. Falava: então você tem que se vender o tempo inteiro. Venda seu carro, venda sua bicicleta, venda você vai ser um bom vendedor, se treine, se teste, porque ou não você já tem. E aí eu falei: pô, legal. Vamos colar e vamos ser sócio. Eu queria que fosse sócio dele, eu tenho muitos anos a mais de advocacia que ele era advogado jovem na época. E aí começamos uma sociedade que teve muito sucesso. Muito sucesso. Até que ele falou: vamos pôr o marketing dentro do escritório. Eu falava: não. Vamos pôr o marketing dentro do escritório. Eu falava: não, cara.
Não e não. Ele já era marqueteiro. Já era um baita marqueteiro. Eu penso no conflito, né? Um sócio que era liberal e outro sócio conservador. E nós nunca tomamos decisão um passando por cima do outro, porque a sociedade é 50%. Sim. Então, ou havia concordância dos dois, ou o escritório não dava aquele passo adiante. Até que um dia eu cedi, nós trouxemos um casal do Rio de Janeiro, o rapaz, nós enfiamos ele em tudo quanto é curso, ouvi o pessoal conversando ali atrás, ele fazia filmagem, filmmaker, o cara comprou, a gente comprou tudo lá, esses gimbal, compramos o drone, fizemos um investimento massa nele, ele hoje é dono de uma das maiores empresas em Curitiba, que faz esse tipo de marketing para advogados em Curitiba e está fazendo para eventos no Brasil todo. Eu não sei se a doutora Priscila já me falou também para você, mas eu sou um dos sócios menores do congresso que se encerrou no final de semana passado, 203 anos do júri. Nós tivemos 20... Isso, nós tivemos pessoas de 22 estados da federação. É o maior e mais completo congresso do júri do Brasil, né? A mesa de encerramento, por exemplo, quem aqui é advogado conhece, Zanoni Júnior, conhece... Então, estava a Flores no workshop também, o Auri na mesa de abertura, a doutora Elias, que é da casa também, uma interessada em Curitiba. Então, só o pessoal que de fato é da casa do júri, não só a galera da mídia. E como o congresso tinha essa visagem de modernização, trouxe toda aquela galera do Tretas Jurídicas, que quem aqui é do direito também já deve ter repostado alguma coisinha deles. Trouxe o Criminalista X também. Tinha muita gente, a gente por trás dos panos fala, os tiktokers do direito. Mas é a galera que está tendo muito mais visualização do que eu. Exato. Do que eu no passado tinha. Então, quando nós instalamos esse setor de marketing no escritório, eu passei a ter uma outra visão do mundo digital. E eu parei ali. Eu devo ter 38 mil seguidores orgânicos. Eu não sou um cara que tem muita vontade de ficar postando. Não tenho essa paciência que a Priscila tem. Ele está com dois agentes de marketing atrás dela. E vai fotografar aqui. Agora vamos falar disso. Eu não tenho essa dinâmica porque eu ainda estou em construção nessa parte. Eu me considero um velho de 42 anos de idade, né? Muita gente diz que eu sou jovem. Mas eu tô puxando ele, tá, gente? Por isso que ele tá aqui. E eu vou aprendendo. E é uma caminhada nova. Mas a rapaziada que vindo pós esse pessoal mais antigo, que é o mais dinossauro, igual o pessoal do meu escritório costuma me chamar, né? Os outros advogados dizem, o dinossauro. Eu dou risada com meus outros advogados estagiários que trabalham para mim. Então, eu venho aprendendo com essa juventude. Eu não sou velho, assim, para chamar de juventude. Mas é uma nova temática. E essa área do marketing digital, de você estar com presença no digital, e não só marcar presença no digital, mas marcar presença com autoridade, gera uma diferença enorme. Com propósito, né? Exato, com propósito, claro, você tem que ter uma missão, né? No nosso caso, eu levei para essa parte da holística. A gente serve com humanidade. O nosso cliente não é um honorário, não é um número, ele é uma pessoa a mais. Até porque eu tenho na minha cabeça que se eu tocar o seu bolso, é uma vez só. Se eu tocar o seu ego, quem sabe 2 ou 3 vezes. Se eu tocar o seu coração, você vai ser minha cliente o resto da sua vida. Lá, profunda, hein? Profundo. Então, toque no coração dos clientes. Pega essa visão. De manhã a gente falou sobre produto. Dentro desse produto jurídico, além de um serviço, muito além da indicação, esse produto toca as emoções. E essa emoção ela precisa trazer para completar essa experiência para gerar um encantamento, de modo que a gente transforme, impacte a vida desse cliente para fazê-lo comprar mais vezes e virar um embaixador da marca. Arrasou. Agora eu quero saber da Priscila. Como que é essa relação com a comunicação televisiva? Porque assim, a Priscila é advogada que ela tá dentro da televisão. E eu quero saber como que é, como que faz, o que tu explora lá dentro e como pode tirar, o que pode tirar de conselhos para dali tu fazer mais a tua marca e tá cada vez mais sólida. Então vamos lá, gente. Eu também sou discípula de Igor Ogar. Por quê? O Igor, vocês conhecem? Coloca o Instagram dele. Ele é a nossa Segue lá Deolane. que vocês vão entender. Eu brinco que ele é minha Deolane masculina. Exato. É o próprio. E assim, eu fui professora dos meninos, do Diogo e do Igor, na pós-graduação, gente. Gente, muito pequeno. E lá eu conheci essas figuras. E o Igor começou a pegar no meu pé. Não, você tem que gravar, não, você tem que ir pra mídia, não, você fala bem, você tem que estar à frente. E ele começou a me puxar para casos dele, para comentar casos dele. Então eu falo assim, eu fui parar na TV, o passo que eu dei foi por causa do Dr. Igor. E não me arrependo. E sou apaixonada pelos meios de comunicação. Por quê? Primeiro, eu sou professora, sou pedagoga, como eu falei, minha primeira formação. Então a comunicação, né, doutora? A didática.
a didática é outra, né? Os meninos foram meus alunos de pós-graduação em docência, que também são professores. Então eu falo, uma dica de ouro para advogados. Se vocês não deram aula na vida de vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Educação. A gente tá falando Exato. toda hora de educação, mentoria, educação. Por quê, gente? Vocês querem ser conhecidos, teus alunos semeiam teu nome. Eu tenho mais de 4.000 clientes hoje no escritório. Esses dias o Diogo chegou pra mim, no meu escritório, e falou assim, doutora, pra que tanta gente nesse escritório trabalhando? Eu falei, cara, porque eu não tô dando conta mais do recado. A Débora pra falar comigo, né? Foi muito difícil nesses dias, porque realmente... E o principal que o Diogo falou, né? A questão de você colher, plantar a semente e colher do teu cliente. Por quê? Porque ele vai ficar contigo até o fim, mesmo você dando puxão de orelha. Eu vou falar mais, eu vou até ficar de pé de volta. Eita, incorporou aqui, ó. Ó, incorporou mesmo. Gente, Adoro. se valorizem. Advogado tem que saber se valorizar. Porque estamos nos atualizando o tempo inteiro. Hoje eu faço demissão de cliente. Wendel, demissão. A gente demite cliente agora, e não o Demite contrário. cliente. Exatamente. Por quê? Vamos lá. Eu estava passando por risco de vida. E uma cliente me liga, porque ela soube que eu ia fazer cirurgia, que eu não estaria na audiência dela de conciliação, doutores. E eu tenho uma equipe para isso hoje. Porque realmente hoje eu administro o escritório. Advogado, de gestora, fato, né? não Empresária tem do condições. Exato. E ela me ligou e falou assim, se você não estiver na minha audiência, eu estou te pagando. Eu não quero saber se você vai fazer cirurgia ou não. Você vai fazer de onde você estiver deitada, mas você vai fazer. No outro dia eu pedi pro meu auxiliar, falei, pode demitir a cliente fulana de tal, porque eu não advogo mais pra ela. Então assim, a importância de você saber se posicionar. Presença, tá? Presença, você tem que ter presença. A presença é até pra você ser o quê? Se posicionado, não. Não é só sim, sim, sim pro teu cliente. E isso acontece nas redes sociais, não é, doutores? Não é sempre a felicidade da advocacia que tem que resplandecer ali no teu Facebook, no teu Instagram. Não. E essa advocacia que dói, essa advocacia que a gente sente e que a gente briga pelos nossos honorários, eu transmito na TV. É assim que é a tua relação. Qual é a minha relação com a TV? Eu fui parar, caí de paraquedas na TV. Um ex-cliente, ex-aluno, me convidou porque ele estava montando um programa legal. Era na Rede Massa antigamente, agora é na Band. E eu fui convidada. E eu falei pra ele, eu quero levar o direito pro povo. Povão mesmo. Eu quero falar a linguagem do povo. Porque não adianta ter escritório de luxo, com mármore, eu aprendi com esse cara aqui, e você falar difícil pro teu cliente que você não traz ele pra perto, não é, doutora? Sim. Você Eu acabei tem de que falar falar a linguagem do teu cliente. O meu escritório, doutor, chega lá, é só em dia da audiência que vê os meninos de terno e gravata. Porque no dia a dia eles estão de polo e calça jeans. E o meu pai fala assim, credo, mas no escritório de advocacia todo mundo de polo, calça jeans e tal. Eu falei, pai, eles estão lidando com o povo. O meu cliente é o povo. Então não me interessa. Tenho cliente de luxo? Tenho. Eu advogo para uma rede de hospitais de Curitiba e de uma congregação religiosa. Fomos convidados para ir para o México agora, que eu advogo fora do país. Mas a gente tem que ter essa percepção. E a TV traz uma imagem diferente para o teu público. Então, doutores, existe oportunidade de estar na TV para vocês? Falar sobre um caso? Foram convidados? Falem. Não deixem de falar. E dá Diogo pra usar- Igor, né? Sempre, né? Rodar a banha. Pri, dá Vou dar pra uma. usar o YouTube como televisão? Tá. Eu tenho um canal no YouTube também. Dá para fazer do Exato. YouTube um canal de televisão. Nós temos o YouTube. Hoje, na verdade, eu estou em todas as plataformas praticamente e tenho equipe de marketing. Vi que era necessário. Mas para advogado que está iniciando, às vezes não tem a condição de pagar uma equipe de marketing, e a gente sabe que é um trabalho que custa para o advogado, você mesmo pode iniciar dentro de uma temática que você conheça e tenha habilidade. No meu caso, gente, eu me encontrei no direito imobiliário. Eu sou imobiliarista e investidora em imóveis. Hoje estava até falando sobre isso com o Dr. Diogo. Então, eu estou abrindo uma empresa de investimentos de imóveis. Por quê? Porque é a minha área.
amo trabalhar com regularização de imóveis. Ano passado eu tinha comentado, né, Débora? Estava iniciando nessa área. Eu troquei a área. Eu era do direito criminal, gente. Trocou o produto. Exatamente. Deixei esse cara e o Igor, que a gente advogava junto, para ficar com o direito civil, direito imobiliário, e não me arrependo. Porque você tem que encontrar a tua habilidade. Não encontrou habilidade, você não vai ser feliz na advocacia. Não queira imitar o concorrente, você tem que ter a tua própria marca, a tua própria personalidade. Senão você não vai chegar a lugar nenhum. Tá? E a TV é importante sim. O Dr. Diogo vai dar uma dica aqui de ouro, porque eles têm muito mais tempo de TV que eu. Mas faz toda a diferença, porque passa a credibilidade você estar na TV. No YouTube, a gente reposta todos os episódios do programa, porque faz a diferença. E editor, dá uma dica aí. Você também tá na televisão, Diogo? Eu não tenho programa próprio. Mas todos aqui são advogados? Uma pergunta só para eu saber em que mar estou navegando. Todos são advogados? A maioria de Não? Quem aqui não é advogado? A senhora vê que não? Trabalha com o que, por favor? Eu trabalho com marketing jurídico. Marketing jurídico. Tá. Se você trabalha com marketing jurídico, você vai alavancar o advogado, correto? Vai trabalhar para essa turma toda aqui. Pessoal, fofoca existe para o pessoal que trabalha na casa de vocês, entre vocês, em todas as esferas de poder. Não pensem que não. Tenham o telefone do danado que tá com a câmera lá, ó, filmando o atropelado na esquina da casa de vocês. Tenham. Do repórter. Quem aqui trabalha no direito criminal, por exemplo? Alguém que trabalha no direito criminal? Ó, essa é a dica de ouro. Hoje, o meu telefone todo dia é pauteiro da Rede Massa, afiliada da SBT Curitiba, RPC, RIC Record TV e da Band direto, sem falar os que estão nos eventos com a gente direto. Me dê aí, doutor, o que tem de pauta para essa semana? Porque eles precisam da desgraça alheia para vender diuturnamente nos jornais, que se os senhores quiserem fazer parte, vocês têm que ter um contato. Às vezes, Mas para posicionamento. para posicionamento e para também gerar essa visibilidade de quem está querendo se marketizar, vender o próprio produto, que é assim mesmo, né? Que é o material que vocês estão vendendo aqui, né? A televisão é essencialmente importante para esse pessoal. Porque na TV a gente não fala dados de contato e nem leva para o Então, comércio. fazer um adendo só. Exato. Mas é a tua propaganda. Fazer um adendo. Você vai contratar um advogado hoje, criminalista. Você vai pegar aquele... Que pasta de dente você usa? A Tuplec Tuplin, que não tem propaganda? Você usa aquela que está mais aparecendo, em evidência. E assim é para todo tipo de profissional. Como é que o pessoal do marketing digital se faz em evidência? Lançando campanha o tempo inteiro. Instagram, Facebook, etc. Para que quando o advogado está passando ali... Opa, anúncio. Pô, isso aqui está em evidência. Vou abrir. E aí, o abrir e entrar depois é que você entra na parte da autoridade, que você tem falado aqui. Abrir lá, poxa, a empresa dela tem 3 seguidores. Ela, a mãe dela e o pai dela. Não dá para contratar com essa empresa. E, infelizmente, o número de seguidor é um número de vaidade que conta na hora da contratação. É, muito importante. Infelizmente. Aí você tem lá 40 mil seguidores. Pô, que top. Mas não tem uma curtida, é tudo comprado. Não é orgânico. Funciona. Então, o povo da linguagem social hoje sabe isso. Eu não sabia. Eu tive que ir aprendendo com esse pessoal para ter essa dinâmica. Então, a TV, como você disse, é extremamente importante. A doutora Priscila não é o Tuplec Tuplin, ela está o dia inteiro na TV. Todo sábado, todo mundo vê essa advogada falando sobre advocacia e direito. Eles não veem. Quem vai vender mais? Ela. Exatamente, ela vai vender muito mais, porque ela é muito mais lembrada. Mas Só hoje tem um adendo. o Pix vem da TV ou vem das redes sociais? Então, mas tem um adendo aí, né? Até eu ia fazer esse comentário ali quando o doutor estava falando. De Pix. Credibilidade ainda é televisão, tá? Credibilidade. Só que o que mais Mas a traz McLaren não Pix tá na televisão. é as redes sociais. Mas a McLaren não tá na televisão. Pois é. Então, o que a gente faz? Mas no direito faz diferença. Por quê? Vamos lá. Porque quando você fala, o jornalista ele tem sim aquele conhecimento para falar daquilo, não é uma fake news. Então você pode olhar nas redes sociais, no TikTok, no Facebook, um comentário sobre uma reportagem de algo que o doutor Diogo falou e fez, mas lá eles podem estar desvirtuando a fala dele. Mas o jornalista vai passar com a transparência. Eu fiz uma palestra junto com o doutor Igor e com o doutor Diogo, que nós falamos sobre a transparência e comunicação junto ao advogado jornalista. Você tem que ter esse contato com o jornalista. É importante. Até eu que sou da área civil, eu trabalho com regularização de imóveis, às vezes uma reintegração de posse de 1.200 pessoas. Às vezes é É o uma mídia jornalista que negativa. vai saber. É verdade. Mas Ele precisa. pode ser um canal de venda. Exato. Porém, hoje as redes sociais dão mais valor, o Pix cai mais rápido. Isso é fato, eu também uso rede social. Mas é importante em algum momento na vida de vocês terem um momento na TV. Alguém de vocês aqui já fez alguma reportagem na TV sobre algum caso? Gente, tem um lugar para todos.
Eu aprendi com esses caras aqui. Hoje eu sei ganhar honorário. Hoje eu falei pra ele. Meu carro novo agora, a Débora viu, acabei de colocar no status lá, porque realmente eu mostro tudo agora. Que eu vi que isso dá um engajamento legal. Curioso. Aham. Quer ver qual que é o carro que ela tá usando? Mas assim, o meu carro é honorário. Então assim, a gente tem que aprender sim a se valorizar, a ter presença, perseverança naquilo, não pode desistir, e paciência. Quanto não, tempo, não doutora? começa. Quanto tempo foi essa virada? Porque já é advogado há muitos anos, mas tipo assim, às vezes o advogado acha que tem que esperar 1 ano, 2 anos para começar a fazer 10, 15, 20 mil. Mas às vezes com a rede social é questão de 3 meses, né? Perfeito. Eu comecei a advogar, eu era só professora, como eu falei, eu não queria ser advogada, tá, gente? Porque eu amava ser professora. Porque eu amo ser professora. E eu vejo a Débora, eu me vejo na Débora muitas vezes, por isso que eu gosto tanto dela. Porque eu realmente não queria ser advogada, mas veio a pandemia. E a pandemia fez com que a Priscila tivesse uma nova configuração. As faculdades fechando, online, e eu gosto de gente. Eu gosto de tocar em vocês, olhar pra vocês, ver a fisionomia de cada um que tá pensando. Então eu me senti fora ali do aquário. Né? E comecei a ficar no escritório que já era da minha família, que já era do meu primo. E ele não queria mais ser advogado. Aí ele começou a pegar no meu pé. Tirou a B, garota. Tirou a B, garota. Fui lá, tirei em 2022 a OAB e comecei a advogar. Então eu sou recém na advocacia. Eu sou uma jovem advogada. Mas uma jovem advogada que o meu escritório hoje estourou. Graças a Deus. Não esperou ficar tantos anos. Não. Mas por quê? Presença, de novo, posicionamento, conhecimento, perseverança. De novo eu vou falar, tem gente que vai olhar pra você, doutora, e vai dizer assim, ai, tão jovem, né? Olha lá o advogado, tão jovem, eu não tenho coragem de dar o meu caso pra ele, pra ela. Ou, ai, esse advogado já tá muito velho de profissão, tem que achar alguém mais atualizado. Não, gente. É realmente presença. Cativar o teu cliente. Nenhum cliente do meu escritório sai sem contrato assinado. Tá? Nenhum. Vendedora pra caramba. Aprendi com os meus pais. Ó, tem um aqui na minha frente. E Diogo, o Pix vem das redes sociais ou vem da televisão? Olha, no nosso o mais rápido vem das redes sociais, né? No meu escritório hoje ainda, vou te dizer que perto de 60% do nosso faturamento maior é por conta da fidelização dos nossos clientes. Carteira de clientes. A gente tem muitos bons resultados e isso gera um olhar dos nossos clientes que gera uma boa indicação, vamos dizer assim, né? Eu tenho um escritório com poucos clientes, dos raros clientes que eu tenho agora, estou com um cliente preso só, para advogado criminalista, ela sabe, ter um cliente preso só no escritório é nada. O resto já está tudo solto e ótimo. Não, o resto já está tudo solto, já faz tempo. A gente resolve rápido, né? Então a gente tem essa dinâmica do nosso escritório, nós criamos um mecanismo de trabalho, uma linha industrial de produção. A gente sabe, eu caiu isso, eu já sei fazer a jurimetria, o que vai dar, o que eu posso fazer, a caminhada é essa, vou traçar aquela reta e eu dou para a equipe. Ó, aqui. Produto, metodologia. Exatamente. Sem método não tem método como. Rápido que escala, né? Exatamente. A gente sabe que você já caiu nessa vara desse jeito, você caiu naquela cidade daquela forma que trabalha, a gente sabe como trabalhar. Eu vim mapeando isso ao longo de 18 anos, então se eu não soubesse, que tipo de advogado eu seria, né? Então isso a gente já fez e não tem como largar o comando na mão de outros. Então eu ainda tenho que advogar, a Priscila sabe, eu não abro mão de estar no meu escritório e saber de cada processo, de cada cliente meu. Porque quando ele vem em mim, eu sou o produto. Tenho uma equipe. O cliente vem em mim porque eu sou o produto. Eu quero contratar o Dr. Diogo. O cliente vem para o escritório Exato, por causa dele, do rosto dele. Exato. Então ele é o comercial vendedor do escritório. Ele vai embora se eu não souber o caso dele. Se eu não estiver em cima do caso dele, lidando pessoalmente com as demandas dele. Então eu, pelo menos, eu tenho que ter esse feedback da minha equipe sempre em grupos de WhatsApp, como a gente conversou, a gente tem ali uma dinâmica de trabalho no escritório. E aí nessa, me perdoe se foi longe, né, para responder a tua pergunta, então o que vem de cliente que vê pela rede social, e inclusive agora o nosso escritório está lançando uma nova campanha na área de direito de família. E o pessoal lá da área de direito de família... Campanha é anúncio? Anúncio. Anúncio. Tô falando, doutor, nós vamos usar tua cara. Eu falei, mas você vai botar na minha rede social, o cara vai ver criminalista, qual é o produto dessa cara. campanha? Só para eu saber aqui. O produto da campanha é... Divórcio. Guarda e regulamentação de guarda, alimentos, que é o que demanda, né, o clique rápido ali na busca do direito de família. Até porque, para os senhores, eu já me experimentei 3 vezes em 3 setores diferentes no marketing digital.
o ticket do marketing digital, é baixo. Você vai ter que fechar no volume para ter bom rendimento. Você tem que falar de CAC agora, custo de aquisição de cliente. É baixo quanto? 2, Não, eu digo 15, baixo 30. porque o retorno... Vem um cliente no criminal, para mim eu fecho 60 mil reais num contrato de semana. Fecho 200 mil num contrato de 2, 3 meses de trabalho. Num cliente de direito família eu fecho 4, 5 mil reais. Então o ticket é baixo, tem que fechar na quantidade para chegar naquele outro setor maior do meu escritório. Mas ainda assim eu tendo a equipe que faça isso, porque é um trabalho que também é um trabalho de ticket, de trabalho baixo. Talvez alguém não entendeu. O valor do tipo da ação é barato, então você prefere investir em ações mais caras? Não. Na verdade, nós estamos justamente investindo nesse setor para fazer a ampliação desse setor dentro do meu escritório. Fazendo uso da minha imagem, o meu produto, e olha que eu não sou tão lindo para vender assim, né? Mas é justamente por conta da autoridade que nós temos criado no trilhar, no caminhar dentro do nosso nicho, né? Nós advogamos em Curitiba, eu advogo em outros estados da federação também, mas muito mais em razão dos clientes do que por conta da procura. Eu estou estudando desde o ano passado, já o Igor iria, mas ele está meio que dando o pé para trás, está com os problemas de com o pessoal lidando, e fica se amarrando, daqui a pouco ele vai pular e vai perder. Eu estou para abrir um escritório esse ano aqui em Balneário. Esse ano aqui em Balneário, já estamos estudando os 3 P's famosos do marketing, né? Mas só vai contratar quem estiver bem posicionado, hein? Para ser Olha, parceiros. A minha ideia é vir morar esse ano aqui. Promessa, transformação lá no Instagram. Nós já temos alguma situação aqui para poder se instalar aqui. O Igor mora aqui, né? Tem uma O Igor casa. mora em Curitiba, tem uma casa aqui também. Ah, tá. Tem uma casa aqui também. Então a ideia é abrir um escritório. Por que, pessoal, abrir um escritório aqui? Ela falou na entrada já nossa aqui. Quem tem conhecimentos tem que andar junto, né? Para tirar o máximo. E se vocês estão próximos daqui ou estão aqui, gente, essa aqui é a cidade que mais movimenta dinheiro no país hoje. Se você for comparar por metro quadrado, está atropelando São Paulo, que era o maior faturamento de todo o país. Se vocês não estão ganhando dinheiro aqui, lamento. Eu tenho um cliente meu que veio embora de Curitiba para cá, cliente meu, não vou falar o que fazia, porque vocês devem conhecer, tem o top lavacar mais top da cidade aqui hoje. Mas tu recomenda fazer anúncios Veio pra trabalhar. cá? Anúncios pra cá? Ou anuncia para cá, vem fazer um network para cá, vem explorar a região, porque tem muito... É assim, onde tem muita gente você consegue faturar, onde tem muito dinheiro você consegue faturar. Um pouquinho de cada faz a diferença no nosso bolso, no cumulativo, não faz, pessoal? Vocês querem ter 1% de alguma coisa ou querem ter 100% de nada? Eu prefiro sempre o meu 1% de alguma coisa pingando em alguma coisa em algum lugar. Então, um anúncio na área de direito de família, o pessoal do escritório lá tem outro setor que querem construir, mas eu não sou muito fã de direito previdenciário e direito do trabalho, a gente faz só empregador, né? A gente não faz empregado, eu tenho um determinado pavor. Mas o pessoal quer ainda atacar nesse... O pessoal quer atacar nesses setores e eu ainda estou naquela. Não, vamos devagar no que está indo bem, para depois a gente atacar em setores novos. Mas o novo setor agora a gente está lançando a campanha de direito de família. Perguntas? Como que é a relação de vocês com a OAB? Priscila, que está dentro da televisão de modo mais massivo, é amigável, não é? Tem apoio, não tem? O que a nossa instituição, que deveria nos apoiar, e o contrário, nos poda? Como que é essa relação? Como que tu enxerga essa relação? Eu já tive amor e ódio, só pra vocês saberem, né? Só ódio. Não, eu só ódio. Só ódio, não. Mas Só assim, eu apenas. Não gravou. Não, eu amo a OAB. São maravilhosos. Eu amo OAB. Tá. Mas assim, eu já tive momentos na minha vida que realmente eu odiava. Por quê? Porque eu já fui bacharel, como todo mundo aqui, e eu comecei com meu primo. Eu ia pro escritório para aprender com ele, porque eu era professora universitária, né, concursada do estado, do município, então eu já tinha uma carreira, né? E eu ia para aprender com ele realmente como funcionava o escritório e tal. Então eu recebi mais de 12 denúncias, né, doutor? Tá exercendo advocacia, tá ficando lá se portando como advogada, porque assim, eu tenho doutorado, né? Então as pessoas me chamavam de doutora. Normal, porque realmente eu sou doutora. Então eu respondi muito. Então nessa época eu odiava a OAB. Mas com o tempo, a OAB foi me conhecendo, foi conhecendo o meu trabalho, e eu fui me aproximando também, né, das pessoas que fazem parte da OAB, conselheiros, membros, comissões. E eu digo pra vocês que esse ódio virou amor, tá? Eu fui convidada no passado para ser parte... eu fui convidada realmente para fazer parte, né, como conselheira estadual da OAB Paraná. Então, assim, realmente eu tenho vínculo hoje, gosto, né, tem eventos que nós chamamos a OAB para participar, e realmente hoje eu vejo que tem um apoio, querendo ou não, porque eu tive ações de grande porte
de reintegração de posse, que se eu não tivesse o apoio da OAB, eu estaria frita. Porque eu tinha um outro advogado que realmente me enfrentava o tempo inteiro. Advogados mais velhos que a gente. E que vem pra cima com tudo. E ele me discriminava do advogado mais velho. E isso eu falo pra todo mundo ouvir, porque eu não tenho por que mentir. A OAB me deu apoio. Então, realmente, hoje eu tenho uma proximidade. E eu digo pra vocês, não é bom não ter proximidade com a OAB, porque em algum momento você, advogado, vai precisar sim. E se a gente luta hoje por honorário justo, é porque tem uma luta de muita gente lá da OAB, lá de trás, que veio com a gente. Então, realmente, hoje eu tenho uma boa relação. Eles sabem do trabalho que eu exerço. Até antes de entrar na mídia, na TV, eu consultei também os conselheiros da ordem para verificar o que poderia, o que podia e tal. E a gente tem uma boa relação. Mas, como eu falo para vocês, novamente, o trabalho de vocês é ser a cara do escritório. É vocês o comercial. Isso que o Diogo falou agora, eu vou até engatar no que ele falou. Todo mundo que chega no meu escritório, eu brinco com o André do marketing, porque assim, eu também venho, tá, de clientes que são meus realmente exclusivos, que têm uma ligação comigo, são ex-alunos, 17 anos lecionando. Então, eu fiz realmente meu nome na área do magistério e essas pessoas vieram me procurar como advogada. Então, eu não comecei do zero, né, Diogo? Aí é que tá. Eu não comecei do zero, eu comecei com uma carteira grande já de clientes, porque eram ex-alunos, professores que trabalharam comigo. Só que resolvi investir nas mídias sociais, tá aqui meu marketing. Resolvi fazer propaganda também, né, a publicidade que nós podemos fazer, e estourou. Mais do que eu pensava. E hoje eu brinco com ele e falo, meu Deus, André, Raquel, pelo amor de Deus, eu vou me esconder. Vou contar um segredo pra vocês. A minha sala do escritório era a primeira de entrada. Hoje ela é a última do fundo. Acabei de mudar. E ele chegou pra mim lá no escritório e falou, que é isso? Você tá se escondendo aí, doutora? Tô me escondendo. É sério? Sabe por quê, gente? Porque eu não consigo mais a demanda de atendimento. Todos querem a doutora Priscila. Eu não quero falar. Você delega o teu cliente que quer você, mas tu manda pro teu funcionário, como que é? Então, nós temos uma equipe hoje, são 22 advogados. E desses 22 advogados, realmente, eu apresento esse advogado na hora da contratação. Ah, aqui tá virada de chave, olha. Na reunião de venda já tem um outro advogado. Então, me apresento, olha, eu sou advogada titular, que estou aqui à frente do teu caso. Tudo passa por mim dentro desse escritório. Mas como diz o Diogo, se eu não souber do processo do meu cliente vai embora. Ele fica decepcionado. E, gente, não é decepção por você não saber. É decepção do coração. Ele acha que você partiu o coração dele. Entendeu? É sério. Então, assim, eu tenho clientes que realmente deixaram o escritório porque eu não pude atender. Mas, claro, eu tenho os clientes que eu demito também, que nem eu falei, que não dá. Tem gente que me liga 4 horas da manhã. Doutora, eu tava pensando o que fazer da vida. Resolvi ligar pra você. Tudo bem que eu sou psicopedagoga, mas eu não exerço mais, gente. Né? Mas eu uso a área de humanas também, né, Diogo? O Diogo veio ao meu escritório, tem uma outra vibe. A gente é da mesma vibe aqui. Ele é todo cheio de plantinha, água, todo estiloso. Fonte, a minha caindo. Aham. Tocando mantrinha de fundo dela. Alinhando chakras. Por quê? Vamos lá, gente. Escritório da advocacia tende a ser aquele ambiente hostil, igual delegacia. Você chega, é cor pesada, cinza, escuro, é todo mundo de preto. Eu, gente, uso colorido. Escritório de advocacia é igual hospital, presídio e cemitério. Exato, perfeito, Débora. Resumiu tudo isso mesmo. Então a minha vibe é diferente, tá? Então o meu escritório é vermelho. Já de entrada você chega lá, tá tudo vermelho. Tem aquela... É, vermelho mesmo. E assim, você entra, tem o lago, tem realmente lá fora as cadeiras para as pessoas sentarem no ambiente de vidro, para ficar escutando ali o som da natureza. Ela já faz ali uma terapia. Exato. Na entrada do cliente já bom. Já solta um manto. E é verdade. Até ele chegar lá na última sala na dela, o cliente já chega mansinho. Mansinho. Mas eles chegam pra mim e eu escuto isso deles. Doutora, nossa, que não parece um escritório de advocacia, eu me senti tão bem, né? Eu acabei de chegar, tava tão nervoso, aflito e eu tô me sentindo um pouco melhor agora. Né? E outra coisa, gente, o meu escritório é uma casa de madeira.
que eu recebi de herança da minha avó. E eu tô sofrendo, porque eu tenho que demolir, porque eu não tenho mais onde colocar a equipe. Eu tava falando agora de atraso para eles, mas eu não vou demolir, porque tem uma história por trás. Então eu não vou. Eu tô readaptando o ambiente para poder colocar a equipe dentro do escritório, porque eu vejo as pessoas chegarem e ficarem felizes ali. O meu cliente se sente bem naquele espaço. Então é importante isso, você ter essa presença também no teu espaço físico. Não é só o midiático. É ser, né? O que a gente tava falando o dia inteiro hoje. É você ser aquela pessoa que transborda, ser uma pessoa rica, que transborda para o outro chegar e se sentir bem e transbordar o quê? A paz. Querem um feedback que eu já passei também para essa que ela ainda não fez. Tem uma equipe top, grande, ok, show. Como é seu nome? Morgana. E o seu? Renata. A Morgana é a dona do escritório. Trabalha com o que, Morgana? Marketing digital também? Mas você é advogada? Marketing jurídico. Ah, não, vocês duas trabalham no marketing? Legal, então a moça que é advogada. Sim, Seu nome? Gabriela. Gabriela é dona do escritório. Então tá lá as outras duas moças aqui, as estagiárias da Gabriela, né? A Gabriela vai atender aqui a Deise. Deise chegou lá com a demanda, foi contratada, demandona, a Gabriela, advogada referência, se vendeu muito bem. Terminou a reunião de fechamento. Toda reunião deve ser de fechamento imediato. Deixou para depois o timing do negócio e perdeu o cliente. Trouxe o cliente e a experiência que ele está vindo, ele não sabe, ele está vindo para assinar e pagar. No meu escritório, eu já cansei de falar para ela, ela fala que o carro dela ela deve a mim, eu falo, eu quero a chave. Tem que ser para vir sentar, fechar e pagar. Não fecha para pagar depois, que depois ele vai chorar, mas... Na reunião de venda do Pix. É fechar e pagar. Você não dá o teu tempo ali, meia hora namorando o cara para não gozar, perdão. É namorar para finalizar. Se você não for ficar namorando ele amassando para terminar com um problema depois, não começa o namoro. Traz para reunião e pau no cliente. Essa é a primeira fechada. Fechou, passou, deu as costas para Deise, perdão, o jeitão. Ela é toda glamourosa, né? Eu sou muito desbocado. Deu as costas para nossa querida aqui já, que contratou. Gabriela vai passar o serviço para as duas. Meninada, a situação é essa, o serviço é esse. Estou criando um grupo no WhatsApp agora, Brasil, 1.000 e poucos no escavador. Hoje, e eu não trabalho com advocacia massiva não, tá, gente? Eu não trabalho para banco que tem 4.000 processos na cidade, 2.000. Eu trabalho com pessoas. E os meus, na maior parte, 70% ainda são processos criminais. Mas o meu escritório, vocês não sabem, eu sou o carão da venda, trabalho com empresarial também, bastante. Meu escritório não tem logo, você é a eu sou a cara do meu escritório. Esse carão esquisito ainda consegue vender. Imagina se eu fosse bonito igual vocês. Jovem. E aí tu tem equipe, 20... Não, 20 e poucos é ela. Minha equipe é ultra treinada, então eu tenho uma equipe bem mais enxuta que a dela, processada. Eu tenho 5 pessoas que trabalham para mim. E aí o marketing nosso é um pouco externo, né? A gente não trata a equipe fechada igual lá dentro. Tem a equipe de fora, contrato temporariamente, que eu acho que é desnecessário ter equipe hoje domiciliar, né? Dentro do escritório. E uma pergunta. Eu gosto de trazer essa parte holística, porque foi a virada de chave na minha vida, foi quando eu abri um pouco para esse lado mais espiritual, mental da coisa. Fala, psicólogo lá é esquizofrênico. Aí o cara falou, isso é espiritual, mano, você tem que cuidar disso aí. Eu falei, esse cara é espiritual, então o bicho que fala comigo é muito doido. Pra falar comigo, né? Não me achava merecedor. E aí, dali em diante, eu fui procurar desenvolvimento e fui procurar tratar essa parte espiritual. E aí eu conheci a ayahuasca, e é uma coisa que é muito delicada de se falar, assim, né, publicamente. Há pessoas que têm um ponto de vista, há pessoas que têm outro, e eu não quero contrariar o ponto de vista de ninguém, mas para mim a medicina da natureza virou uma chave na minha vida, para tudo, absolutamente tudo. Inclusive na questão material, eu era o cara que tinha uma Porsche Cayman S amarela de um lado, o Audi TT do outro. Eu tenho filhos, não cabia meus filhos e minha esposa no carro, eu tinha uma Q3 para passear, tinha uma coleção de motos, vários imóveis, e eu falei, cara, tudo isso aqui me toma um tempo danado, me aparece um monte de amigo que não é amigo, um monte de mulher me querendo que não me merece, e eu abri mão de quase tudo. Quase tudo que era luxo à toa, assim. Inclusive a gravata e camisa, é um luxo à toa para mim também, eu quase não uso. Então, dali em diante, o espiritual começou a me conduzir nessa parte e eu fui buscar um outro aperfeiçoamento. E aí, falando um pouco de mim, né, eu acho um pouco chato, até mudando o foco, mas no budismo se ensina que Buda teria lançado a mão de todos os bens, ele era um fazendeiro muito rico, não sei se todos aqui sabem dessa história, e ele foi pro exílio dele, lá estando um dia na beira de um rio, ele viu um pai ensinando o filho a tocar um instrumento. E o pai falava assim pro filho, filho, muito esticado arrebenta a corda, muito frouxa não toca. Você tem que procurar equilíbrio. A partir dali, Buda procurou equilíbrio. Eu não sou budista, mas eu estudo religiões desde os 21 anos de idade. Essa passagem do Buda me veio no momento que eu tive que buscar equilíbrio, estava buscando meu equilíbrio. E passei de novo a buscar equilíbrio. E hoje eu alcancei esse equilíbrio, né, com essa graça de trabalhar um pouco no holístico. Todas as quartas-feiras eu trato pessoas na espiritualidade.
de graça, dou o meu tempo, dou o meu dinheiro, dou o que for, né? Porque eu me sinto assim, trabalhando um pouquinho para construir um mundo melhor do que esse mundo cão que a gente vive hoje. Mas daí de quinta a terça-feira seguinte eu vivo no mundo cão. Perguntas? Alguém aqui já usa a fé, por exemplo, como um mecanismo de transbordo na própria vida e na vida de outrem? Sim. E a experiência tá fluindo melhor, né? Depois que a gente olha para dentro, fica muito mais leve, fluido, independente da religião, óbvio, né? Eu sou da religião da natureza também. Todas as religiões, inclusive a da natureza, dizem que a gente está aqui para duas coisas só. Um delas é servir. Se você está servindo, você é advogado, você serve no ambiente da justiça. As pessoas precisam do seu serviço. Sirva com amor. Você trabalha no marketing, você vai elevar a imagem das pessoas, põe amor naquilo que você está fazendo. Não tem receita. O amor é uma energia, é uma intenção que em tudo que você coloca, ela vai transformar aquilo de tal maneira para maior, vai exponenciar aquilo, vai tomar uma proporção que você jamais imagina. Põe amor. Se é pelo dinheiro, desculpa, gente. A intenção aqui é ganhar e crescer materialmente. Ok. Se ninguém aqui estiver disposto a botar amor nisso, estão botando dinheiro fora, tempo fora, tá bom? Tem que pôr o coração. Isso vai gerar o maior resultado é colocar o coração naquilo que vocês estão fazendo. Isso é o que eu trago para mim. Perguntas? Alguém tem pergunta para Priscila? Para o Diogo? Quer dar uma coisa? Oi? Ela falou sobre a relação, doutora Aline, né? É Priscila Pode ali. chamar de Aline. Todo mundo chama de Aline, normal. Se quiser se levantar. Falou sobre a tua situação com a OAB e com outros colegas de trabalho quando tu vai para o marketing digital. Como é que funciona? Vamos lá, é um problema. Porque eu tenho pessoal muito tradicional que vê com maus olhos e eu escuto muito isso, né? Ah, tá fazendo para se aparecer, quer mostrar que é melhor que os outros. E eu não vejo isso do marketing. Eu vejo que você tem que mostrar o teu trabalho, a essência que você tem e quem você é. Eu escuto de parentes também. Eu acho que os maiores vilões que eu tenho hoje é família, né? Tirando minha mãe e meu marido que estão lá atrás que vieram me assistir hoje. Mas assim, eu escuto muito isso de primos, primas. Ai, toda hora tá postando alguma coisa, que chato isso, né? Mas eu posto. Por quê? Uma coisa que tanto a Débora e o Diogo trazem muito na fala deles, e eu concordo, é sucesso que você alcançou, que você batalhou, você tem que mostrar. Eu amei uma postagem que a Débora fez uma vez, eu quase comentei, mas depois passou batido, que ela estava viajando no avião e alguém tinha falado algo dela sobre a OAB. Ah, gostei, Ana. E ela colocou lá, problema é seu que não tem sucesso. Isso é cara de Débora. Exato. E assim, faz a diferença, sim, você estar presente em todos os lugares, mesmo que a minha vida pessoal é um livro aberto. Eu tenho tudo lá, desde a construção da minha casa, do meu casamento, tudo. Mas as pessoas me têm como referência de muita coisa. Não é só na questão da advocacia. Eu sou muito procurada, igual agora eu vou falar, como o Diogo falou, conselho, afeto, oração. E assim como ele, eu tenho muito forte o lado espiritual. Se você chegou com um problema pra mim, eu vou te escutar e vou tentar te ajudar. E quanto mais eu ajudo, mais eu recebo. E isso de energia, a gente tem muito forte essa questão de energia. O dia que eu não estou bem, eu não atendo clientes, tá? Não atendo. Eu posso ter marcado na minha agenda. Intuição. Eu não atendo. Por quê? Porque não vai ser um bom atendimento, eu não vou ter um bom relacionamento com o meu cliente a partir dali. E outra coisa, eu tenho muito forte comigo isso também, questão de cor. Então, realmente, por isso que o meu escritório é todo colorido. Porque, realmente, eu penso muito nessa questão da energia, o que você transmite para o outro, o ambiente que você está. E a fé. Se vocês entrarem no meu escritório, eu fiz o caminho contrário dele. Ele foi para a igreja evangélica, eu voltei para a igreja católica. Mas eu não tô mais lá. Tá bom. Eu saí de lá faz horas. Brasil. Mas por quê? Eu vou fazer esse comentário para vocês entenderem. Porque a partir do momento que você passa por um momento da morte, que você dá de cara com ela, você compreende a vida. E você dá valor a cada passo teu, a cada detalhe e a cada momento. Vocês que estão aqui hoje, para mim são muito importantes. Eu vou levar alguma coisa de vocês para minha vida e vocês vão levar da minha. Então vocês são importantes. E quando eu fui entrar naquele centro cirúrgico, eu tive a certeza absoluta.
da minha religião, do momento que eu estava vivendo, porque eu fiz minha cirurgia no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, e eu senti a presença de Maria lá. Eu tenho certeza que ela esteve presente. Então, assim, isso me fortaleceu na fé. E o meu escritório é assim, chega lá, vocês veem, tem todos os meus santinhos. Tem mesmo. Né? Eu sou muito eclética, questão de religião, sempre fui, né? Eu até brinquei com o pessoal. Nesse momento que eu estava doente, eu consegui unir todas as religiões em um lugar só. Por quê? Eu recebi o pastor para orar por mim e me ungir. Eu recebi o padre, a irmã, porque eu advogo para freiras, para 2 congregações católicas. Eu recebi o umbandista, eu recebi o pessoal espírita, eu recebi todas as religiões. E de coração aberto. Porque a gente tem que saber respeitar o outro. E a sua fé. Então, o mais importante é ter fé. Mas fé em você, principalmente, né? Deixa eu só dar A uma fé em você. resposta dela antes dela perguntar. Você fala dos outros colegas. Tá, se você anda curtindo, ostentando, vivendo pra caceta, ele fala, caraca, é esse o meu advogado. Porque tatua isso na testa, pra você ver todo dia, de manhã, quando for olhar no espelho. Você é uma grife que o teu cliente quer vestir. Eu sou a diva que você quer copiar. Tá bom? Você olha lá, pô, doutor João lá, fidel, individual, roupinha de marca. Eu caguei pra essas coisas. Minha mulher que gosta que eu ganhe bem arrumadinho, entendeu? Eu ainda me arrumo bem pra ela, que eu acho que ela merece. Meu cliente já não merece muito já, não. Eu acho que eu trato o cliente no gatilho da restrição, que eles não largam no meu pé, porque senão... Eu não sou assim, mas o meu ex-sócio fazia isso, e hoje nós temos um escritório separado, somos amigos há 20 anos, e ele fatura 3 vezes mais que o meu escritório, graças a ele vender esse lifestyle. Eu concordo com ele, mas eu não quero fazer isso. Não quer dizer que porque eu não fazer, eu não concordo. Eu concordo, e de fato o nosso escritório faturava, ele falava assim, doutor, vamos fazer uma meta esse mês, X. Eu falava, cara, não vai dar, você é louco. Bum! Batia. Porque a gente começou a investir nisso e a gente vendia esse lifestyle. O cliente, eu te dizer um absurdo, ele dizia assim, o quê? Advogada é Débora Bossa, pensando o quê? É assim mesmo, cara. É assim, o quê? Meu carro é um Porsche. Eu moro lá na zona sul do Balneário. Como é que fala? Barra Sul, né? Na Barra Sul, lá, 3.300 no apartamento lá. É assim. E você, como prestador de serviço, quando você atinge no ticket médio para cima, o teu cliente vai ter você como uma referência de um produto que ele está usando. Se ele chegar numa conversa com os amigos no bar, nossa, contratei com aquele advogado lá, top. Então, construa isso. Para de postar. Eu fazia muito isso e eu parei. Eu crio porco no interior do estado do Paraná. Tá bom? Crio porquinho mesmo lá. Espeto os bichos, aço. Vou lá andando de shortão velho, chinelo. E postava mesmo com a cabeça do porco embaixo do braço, cheio de sangue. A pistola. Vamos matar mais um hoje. Pô, para com isso. O teu produto da rede social é você. Então você tem que postar o seu produto. Tem a tua redinha ali. Tá um voo ir pra Brasília porque a gente precisava urgentemente ir lá sustentar um habeas corpus. Vamos. É o pessoal do marketing, cara, vocês têm que filmar isso é top. Nós fizemos a porra da filmagem, pegar o avião, a reunião antes, eu, meu sócio e a equipe, vamos lá, entrando no avião, embarcando, decolando, bicho, a mesma postura. Um compilado aí do tal que vocês estão fazendo, eu acho que tudo colabora muito com o nosso conhecimento, com a nossa vivência, com as nossas experiências, principalmente o fato de vocês terem abordado um dos pilares de todas as profissões, de todo ser humano, que é a fé. Né? Sim. Independente de toda e qualquer religião, o nosso Deus, eu acredito que seja um só, que nos fortifica, nos fortalece a nossa base para tudo, para a família, para a profissão. Né? E foi tudo muito interessante, essa fala de vocês nesse sentido, porque muitas vezes os profissionais perdem a fé na sua profissão, nos seus clientes, né? E é isso que nos sustenta. Então, pegando um gancho ali no que a doutora Priscila comentou sobre o fato de que quando não está com energia, não atende os seus clientes. O mundo é energia. A gente vive a energia a cada segundo. Isso vem do mundo, vem das pessoas. Eu também tenho esse costume. Eu tiro de 1 a 2 dias da semana para atender os meus clientes. Os outros dias eu não atendo clientes. Eu cumpro os meus prazos, eu faço reunião com os meus funcionários, eu cuido das minhas outras empresas, eu sou empresária do ramo jurídico e do ramo do modo também, então me divido com isso, mas o dia que eu tiro para atender os meus clientes, eu me preparo para isso. E a gente vê, tanto que muitas vezes alguns clientes não têm o costume de agendar, caem lá de paraquedas.
Se eu não estou preparada psicologicamente para falar com aquele cliente naquele momento, eu arrumo uma desculpa. Perfeito. Eu estou numa audiência virtual, para isso eu tenho as minhas assistentes que vão dar toda aquela atenção que ele... Porque a partir do momento que o cliente entrou no nosso escritório, ele está desejando alguma coisa. Atenção. Né? Às vezes você nem precisa resolver o problema dele naquele momento, mas ele precisa ser acolhido. Eu trabalho, sou especialista em direito de família, e aquela parte que a doutora comentou também sobre pedagogia, psicoterapia e tudo mais, a gente precisa trabalhar isso na gente em todo e qualquer ramo. Não só família, que traz todos os conflitos familiares, eu trabalho muito com a mediação. E para quem trabalha com crime, para quem trabalha... A gente precisa ter essa base, né? Essa parte do emocional, do espiritual, para nos fortalecermos e darmos a sustentação para o nosso cliente. Enfim, o meu comentário inicial seria sobre aquela outra colocação do amor e do ódio com a OAB, né? Eu acho que a doutora fez um posicionamento bem claro. Eu acho que só sente ódio pela OAB quem nunca esteve perto da OAB. Eu falo com 18 anos de experiência na OAB, fui conselheira, participei de várias comissões, fui secretária-geral por 3 mandatos, fui vice-presidente da minha subseção também, e hoje estou nas comissões estaduais. E eu percebo muito claramente que as denúncias que a OAB sempre recebe é de quem não sabe produzir o conteúdo. Perfeito. Os invejosos, falei. Então é muito importante também saber que, até tomando por base toda essa energia do mundo, toda essa nossa fé que nós temos, que a partir do momento que você abrir a tua vida, que você se expor na rede social, você vai lidar com isso, é inevitável. É a inveja, é a cobiça, é a falta de capacidade do teu colega que vai gerar essas denúncias. Eu recebia todos, como vice-presidente, eu recebia todos os dias, de 2 a 3 denúncias. Esses advogados têm tempo na vida, hein? Pra ficar denunciando os outros. Sim, né? exatamente. Ela falou que ela era da OAB? Eu já falei que eu amo a OAB hoje. Já falei que eu amo a pessoa da OAB. Acho que eu falei, só pra ressaltar. Continue, desculpa. Mas é o que eu falo, só odeia, você pode ter vários sentimentos em relação a uma instituição, mas se for só o ódio, é porque você nunca se aproximou da instituição. Né? A instituição tem muitos pontos positivos também para te auxiliar. Como a doutora falou, em um momento ou outro você vai precisar da sua instituição. Né? Você é da OAB daqui, Santa Catarina? Não, eu sou do Paraná. Do Paraná? Poxa, aí, ó, você tá lá ainda? Eu falando coisa aqui, né? Se eles assinaram um terminho de sigilo, né? Segunda-feira tu vai receber tua Não dá nada, eu tô suspenso mais. O dia inteiro ela consegue fazer isso. E ela conseguia até recentemente. Para de mentir que eu te conheço. E ela fazia até recentemente. Dava aula ainda. Não parava de dar aula. Coordenava ainda outras coisas na faculdade. Em 2 universidades lá, numa das quais ela me levou dar aula junto. E ainda cuidava do escritório. Eu falava, mulher, você vai explodir já, vai ficar louca. Tu vai morrer, né? E eu falava, você vai ficar churupita, relaxa um pouco. E ela hoje colhe os resultados desse mega esforço que ela fez e que os outros não fizeram. Ao mesmo tempo de advocacia que ela, de OAB. Claro, ela pegou um escritório já rodando, ok. Mas se ela não pega o negócio que estava rodando, que o advogado já estava correndo, e bota para correr, e aumentar como ela aumentou exponencialmente o escritório, em proporção de clientes, faturamento e tamanho de sede e de equipe, ela fez o que muita gente não estava disposta a fazer, pagou o preço. Vocês têm que pagar o preço. O maior advogado do país, Nelson Williams, ele diz: o marketing traz o cliente. O que fideliza ele é a qualidade do teu trabalho, do teu produto. Então você pode fazer o marketing que você quiser. Vai atrair, vai vender para toda essa galera o teu marketing. Mas se eles não tiverem bom produto, então bora advogar com qualidade, pessoal. Botar amor aí, né? Produto. Excelente. E sobre o tema, agora que está na modinha, né, sobre a advocacia predatória. De tu fazer aquele marketing massivo em cima de uma certa situação, acabar atraindo muitos clientes. Acho que teve até um caso no Nordeste. Eu vi levando uns 40 pessoas de ônibus, né? Mil pessoas já apresentaram para o juiz. No segundo dia mandaram eles parar, você viu? Isso não é nem elegante. Na minha opinião, isso não tem nem finesse na coisa. Porque isso não está é nem tendo elegante. muita condenação de litigância de má fé
acerca desse tema, né? Falo que a advocacia predatória, de lançar uma campanha, né, de uma certa situação, que agora tem a questão do PASEP, tem a questão de quem trabalha na previdenciária, né? E aí tá tendo muita, né, essa questão. Quero saber se os doutores já passaram por uma situação nesse sentido. Fizeram? Já fiz. E hoje a lição lição de vida. Nunca mais eu trabalho com esse tipo de advocacia. Nós perdemos a qualidade, nós perdemos a essência e o trabalho. Por que a gente luta para ser reconhecido como profissional? Para ter um honorário realmente justo. Você tem que fazer um bom trabalho e qualidade. Quando você faz essa advocacia predatória, eu já fiz realmente, como ele falou, eu peguei ações de 1.200 pessoas, eu precisei da ajuda do OAB. Tem a doutora ali que tá ali, ó, doutora, obrigada realmente por me ajudar muito. A gente ama, OAB. Mas de verdade, e foi lá que, e agora voltando e não falando só porque a doutora tá aqui da OAB, mas foi na OAB que eu escutei isso realmente, né? Eu sou, assim, eu tenho um carinho enorme pela doutora Graciela Marins. Apaixonada pelo trabalho dela. Eu acho que é uma grande mentora pra mim. Se eu aprendi muito foi com ela. E ela, um dia abriu o escritório dela pra mim, que eu tava com essa dificuldade de advogar pra tanta gente, assim, dessa forma. E ela sentou comigo e falou assim, doutora, você já tem teu nome, você já tem teu reconhecimento. Esse tipo de trabalho não vale a pena. E realmente, no decorrer das ações judiciais, eu vi que a gente perdeu tempo, foi o emocional, gente, que foi embora. Eu acabei ficando doente nessa época, doutores, tá? Que eu precisei de ajuda realmente para a cirurgia. Então eu falo, hoje não. Hoje meu trabalho vou alcançar aquele que conhece meu trabalho e tem confiança no trabalho que nós exercemos. Excelente. É isso. Vamos E para agradecer, Diogo e Priscila, obrigada pelo tempo de qualidade de vocês. Eu acho que eles merecem uma salva de palmas, né?